Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós falaremos sobre as equações logarítmicas. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior que fala sobre funções logarítmicas, denominado Funções Logarítmicas Parte 1. Eu vou deixar o card aqui em cima, pelo fato de que nesse vídeo nós veremos conceitos tratados no vídeo anterior. Então vamos lá. Nós iremos começar com a primeira pergunta, o que são equações logarítmicas? Equações logarítmicas são equações que envolvem logaritmo. Logaritmo, ele fica na forma log, exemplo, log de x na base b é igual ao logaritmo y. Nós sabemos que x é denominado logaritmando, o b é o que nós chamamos de base e o y é o próprio logaritmo. Nós sabemos que para esse logaritmo existir, o logaritmando ele tem que ser maior do que zero. Já a base, ela deve ser maior do que zero e diferente de 1, para que esse logaritmo exista. Vamos supor que nós tenhamos a seguinte equação logarítmica. Log de b na base x mais log de d na base x também é igual a 9. O que nós sabemos aqui é que para essa equação logarítmica existir, b tem que ser maior do que zero, d tem que ser maior do que zero e x tem que ser maior do que 1. Então, não é simplesmente vir cá e encontrar um valor para o b e um valor para o d, mas nós temos que ver se esses valores, essas incógnitas, b e d, atendem a condição de existência. Vamos começar aqui com a primeira equação logarítmica. Aqui nós temos que log de logaritmando x² menos x na base 6 é igual a 1. Então, vamos começar pela definição. Nós sabemos que, por definição, 6 a 1 é igual a x² menos x. Isso que descreve o logaritmo. Isso aqui nós podemos ver que é uma equação de segundo grau. Nós vamos reajeitar aqui, né? x² menos x menos 6 é igual a zero. Agora que nós temos essa equação, nós temos que resolvê-la. Recorrendo ao vídeo de resolução de equação de segundo grau, nós iremos começar pelo delta. Vou deixar o card aqui em cima, caso você não saiba resolver uma equação de segundo grau. O delta é b² menos 4 vezes a vezes c. O b é menos 1 ao quadrado, menos 4. O 4 aqui, o a é igual a 1, vezes 1, vezes o c. O c é igual a menos 6. Isso é igual a 1 mais 24, que é igual a 25. Logo, a solução aqui, o x é igual a menos b, o b é menos 1, então temos menos 1, mais ou menos raiz de delta, raiz de 25, sobre 2 vezes a. O a é igual a 1. Com isso, nós temos que o valor do x, que atende a essa equação, é menos 1 é igual a 1, mais ou menos raiz de 25, que é 5, sobre 2 vezes 1, que é 2. Assim, nós temos duas possíveis soluções. Uma positiva, aqui o sinal positivo, e aqui um sinal negativo. Escrevendo, então, nós temos o x' e o x duas linhas. 2x, né? Vamos lá, x' é o quê? 1 mais 5, vamos considerar que é 1 mais 5, sobre 2. 1 mais 5 é 6, dividido por 2, o x' é igual a 3. Agora, vamos para o x duas linhas, que ele é igual a 1 menos 5, dividido por 2. 1 menos 5 é igual a 4, ou melhor, menos 4, dividido por 2, que é igual a menos 2. Assim, nós temos duas possíveis soluções, né? x1' e x2', em que x1' é 3 e x2' é menos 2. Possíveis soluções, pelo fato de que, para ver se são realmente soluções, eu tenho que verificar a condição de existência desse logaritmo. Vamos verificar a condição de existência. Aqui nós já temos que a base é maior do que zero e diferente de 1. Resta, portanto, ver aqui o nosso logaritmando. Nós temos que o nosso logaritmando, x² menos x, tem que ser maior do que zero. Uma coisa que nós temos que prestar bastante atenção é que aqui nós não podemos simplificar simplesmente. Por exemplo, supondo que você fosse simplificar aqui, olha, x vezes x menos 1, que é a mesma coisa aqui, né? Se você colocar em evidência o x, é maior do que zero. Aí você poderia pensar, o x tem que ser maior do que zero e o x tem que ser maior do que 1. Como nós procederíamos na equação?
Só que aqui nós estamos tratando de uma inequação, é um intervalo, né? Não é um ponto simplesmente. Então aqui nós não podemos fazer isso aqui, porque, observe só, que aqui daria para nós que o x ele teria que ser maior do que 1, para ser verdade. E aqui nós já excluiríamos esse menos 2. Mas vamos observar aqui por toda essa inequação. Vamos pegar aqui o número 3. Com o 3, nós temos o quê? 3 ao quadrado menos 3 é maior do que zero. 3 ao quadrado é 9, menos 3 é igual a 6. Observe que 6 é maior do que zero. Logo, esse daqui atende a nossa condição de existência. Então, 3 é uma solução. Agora, nós vamos verificar se o menos 2 é solução. Menos 2, né, ao quadrado, substituindo aqui, menos 2, que o x é menos 2, é maior do que zero. Vamos observar que menos 2 ao quadrado é o quê? 4. Menos 2 é o quê? Mais 2. 4 mais 2 é igual a 6, que é maior do que zero. Então, observe que tanto o 3 quanto o menos 2, eles atendem à nossa condição de existência. Portanto, a solução é que o x ele pertence aqui aos números reais, né, ao domínio dos números reais, tal que o x é igual a menos 2 ou o x é igual a menos 3. Então, tanto o menos 2 quanto o 3, na verdade, né, 3, atende aqui ao nosso logaritmando para que esse logaritmo ele seja verdade. Agora nós vamos para o segundo exemplo, né, tratando das equações logarítmicas, observando ali a condição de existência e tudo mais, esse é o nosso objetivo. Nós temos aqui, né, que o logaritmo de x na base 3 ao quadrado menos 6 log de x na base 3 mais 9 é igual a zero. Uma coisa que nós podemos verificar aqui é que nós conseguimos simplificar aqui, colocar em evidência o log de x na base 3, que nós temos ele tanto aqui, tanto aqui. Observe só que eu posso colocar aqui, ó, log de x na base 3 ao quadrado menos 6 log de x na base 3 mais 9 é igual a zero. Observe que isso aqui é uma equação de segundo grau, em que o incógnita é o log de x na base 3. Eu vou chamar esse incógnita de y para facilitar. Y ao quadrado menos 6y mais 9 é igual a zero. Equação de segundo grau, já sabemos resolver. Primeiro o delta, que é b ao quadrado. B é menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é igual a 1, vezes c, que é igual a 9. Isso aqui vai dar 36 menos 36, que é igual a zero. Logo, as raízes é x é igual a menos b, menos 6, mais ou menos raiz de delta, o delta é zero, sobre 2a. Isso é igual a 6 sobre 2, que é igual a 3. Portanto, as duas soluções da equação de segundo grau é igual a 3. O que nós temos a observar, então, é o quê? Esse 3 aqui, na verdade, aqui eu fiz uma confusão, né? Porque, na verdade, aqui é y, né? Porque eu estou buscando quem? Quem é o y? O y é igual a 3. Aí que tem uma questão, eu tenho y. O y é igual a log de x na base 3. Mas, a princípio, eu quero a solução x. Então, o que é esse x? Esse x é igual a y, que é igual a 3. Observe, então, que pela definição de logaritmo, nós temos que 3 elevado a 3 é igual a x. Observe, então, que x é igual a 27. Quem é o 27? Nós observamos aqui que o 27 é o nosso logaritmando, que é o x, o nosso logaritmando deve ser maior do que zero. Observe que 27 é maior do que zero, portanto, a solução é descrita da seguinte forma. O x pertence ao domínio dos números reais, tal que o x é igual a 27. Com esses dois exemplos, já deu para nós termos uma ideia bem boa de como que nós usamos as condições de existência para resolver equações logarítmicas. Só que, às vezes, nós precisamos recorrer a algumas propriedades. E é por isso que nós iremos ver aqui 3 propriedades dos logaritmos. A primeira propriedade é a propriedade do produto, a segunda propriedade é a propriedade do quociente, e nós temos essa terceira propriedade que nós também vamos discutir. Começando pelo logaritmo do produto, nós temos a seguinte proposição. Nós temos que log de a vezes c na base b é igual a log de a na base b mais o log de c na base b.
Por que isso é importante? Vamos supor que nós temos aqui um logaritmo de D na base B. Vamos supor que você não saiba resolver esse logaritmo. Mas vamos supor que você saiba resolver, consiga colocar esse D na forma de um produto, aqui A vezes C, na base B, tal que você consiga resolver aqui o logaritmo de A na base B e o logaritmo de C na base B. Você conhece dois logaritmos, mas você não conhece o logaritmo de D na base B. Se você conseguir escrever o D na forma de um produto, né, o logaritmando na forma de um produto, tal que esse produto ele pode ser escrito na forma de uma soma, né, você vai conseguir resolver esse logaritmo resolvendo a soma desses dois logaritmos. Então vamos supor um exemplo aqui, olha. Vamos supor que nós temos aqui log de 100 na base 10. É muito simples de resolver esse logaritmo, mas vamos supor que você não saiba resolver esse logaritmo aqui. Mas você sabe que o 100, você pode escrever ele como um produto, né? Log na base 10 de 10 vezes 10. 10 vezes 10 é igual a 100. Isso aqui é log de 10 na base 10, mais log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10, você sabe que 10 elevado a 1 é igual a 10. Então, você sabe que log de 10 na base 10 é igual a 1. Mais o log de 10 na base 10, que é igual a 1. Assim, você sabe que log de 100 na base 10 é igual a 1 mais 1, que é igual a 2. De uma forma muito simples, né? Isso vale não somente para esse na base 10, né? Mas para diversos logaritmos. Para todos os logaritmos, essa propriedade é válida. E resolvendo alguns exercícios mais na frente, nós iremos ver que ela é bastante útil. Agora, a seguinte propriedade, né? A propriedade do quociente. Nós vamos supor que nós temos aqui um logaritmo, que você pode escrever o logaritmando como um quociente, A sobre C. Então, nós temos aqui o logaritmo de A sobre C na base B. Se você consegue escrever o logaritmando dessa forma, tal que você consiga resolver esse logaritmo e esse logaritmo de forma mais fácil do que você resolveria com o A sobre C, você pode simplificar de forma que você consiga resolver o logaritmo. Vamos para um exemplo aqui. Para entender isso aqui, vamos propor um certo absurdo aqui, né? Vamos supor que você não sabe resolver log de 100 sobre 10 na base 10. Isso aqui é a mesma coisa que log de 100 na base 10 menos log de 10 na base 10. Log de 100 na base 10 nós resolvemos anteriormente, que é igual a 2, menos log de 10 na base 10, que é igual a 1. 2 menos 1 é o quê? É 1. Portanto, log de 100 sobre 10 na base 10 é igual a 1. Observe que esse 100 sobre 10 aqui é o quê? É log de... Esse 100 sobre 10 é 10, que é a mesma coisa que você escreveu o quê? Log de 10 na base 10. Aqui foi um exemplo muito simplório, mas foi somente para você entender. Mas isso serve para todos os logaritmos. E você vai ver que essa propriedade aqui é bastante útil futuramente. Agora vamos para essa terceira propriedade aqui, que mostra para nós, quando nós temos aqui o logaritmando elevado a algum número, o que nós podemos fazer é pegar esse número que está elevando aqui o logaritmando e passar ele multiplicando aqui para a frente do logaritmo. Como, por exemplo, aqui eu tenho um log de a elevado a n na base b. Esse n que está elevando aqui, que é o expoente do logaritmando, ele é passado aqui multiplicando aqui para frente do logaritmo, né? Fica, então, como n vezes log de a na base b. Vamos supor aqui uma outra questão aqui com o log na base 10, né? Nós temos aqui o log de 10, log de 100 na base 10. Nós sabemos que ele é o quê? Log de 100 na base 10, ele é igual a 2, que nós resolvemos anteriormente. Nós temos que 100 é o quê? É 10 ao quadrado. Assim, nós temos que log de 10 ao quadrado na base 10. Se nós podemos passar o expoente do logaritmando multiplicando aqui para a frente, o que vai ficar aqui é 2 vezes log de 10 na base 10. E aqui nós chegamos num ponto mais simples de resolver, que 2 log de 10 na base 10 é igual a 2 vezes log de 10 na base 10, nós sabemos que é igual a 1, que é o próprio 2. Como nós encontramos aqui anteriormente, galera.
Log de 100 na base de 10 é igual a 2. Tanto por esse método, quanto por esse método aqui, né? Então, aqui, 3 propriedades muito importantes para que nós possamos resolver logaritmo. Agora, nós vamos aqui para uma outra propriedade, que é a mudança de base, né? Vamos supor aqui que nós temos aqui um logaritmo de b na base A. Esse logaritmo de b na base A, nós podemos escrever como logaritmo de b em uma outra base, dividido pelo logaritmo de A em uma outra base. Como, por exemplo, a base mais comum que nós temos hoje na matemática é o log na base 10, de qualquer número na base 10. Esse logaritmo aqui, quando ele está na base 10, você pode escrever simplesmente que, olha, log de x. Se tiver omitido a base, você já sabe que a base aqui é 10, né? Então, o logaritmo na base 10 é o padrão que nós usamos. Nós temos aí um logaritmo em a base de números naturais, que é chamado número de Euler. Ele tem um valor como se fosse π, é um número irracional. E esse logaritmo aqui, ele também é bastante usado em cálculo. Quando está aqui logaritmo na base de Euler, na base de número natural, nós escrevemos que lnx. Aí nós sabemos que a base é esse número de Euler. Então, esses aqui são alguns números aqui, alguns logaritmos bem padrão que pode ser utilizado. Na nossa calculadora, o que nós temos é o quê? Logaritmo na base 10. Então, quando você lá aperta lá, logaritmo de 10 na sua calculadora, você vai encontrar o quê? 1. Logaritmo de 100, você vai encontrar o quê? 2. Logaritmo de qualquer outro número, você vai encontrar o valor daquele logaritmo. Mas só que resta você saber aqui o quê? Está na base 10. Na calculadora sua, você não vai conseguir colocar, por exemplo, log de 7 na base 3. Como é que você vai colocar isso na sua calculadora? Você sabe que aqui nós temos a propriedade da mudança de base. Você pode escrever, então, que isso aqui é log de 7 na base 10, dividido por log de 3 na base 10. E o que você vai digitar na calculadora? Log de 7, porque quando você omite a base aqui é 10, dividido por log de 3. E o que você vai encontrar na sua calculadora será o número 1,7712. Essa aqui é outra propriedade que vai auxiliar você a resolver as equações logarítmicas, junto com aquelas anteriores que nós já vimos, né? Pela definição e as propriedades, né? Isso são conceitos muito importantes para nós resolvermos as equações logarítmicas. Conhecendo as propriedades, né, e as definições, nós vamos para o primeiro exemplo. Nós iremos supor que queremos resolver o seguinte logaritmo. Nós queremos resolver esse logaritmo aqui, olha. Logaritmo de raiz cúbica de A, dentro da raiz cúbica está a raiz cúbica de B, e dentro da raiz cúbica de B está a raiz cúbica de C, né? Tudo isso na base C. E está sujeito a essas afirmações, né? Que log de A na base C é igual a 5, e que log de B na base C é igual a 5. É um exercício, sim, bem comum de aparecer. Então, como é que nós vamos resolver isso aqui? Primeiro, né? Você tem que saber que uma raiz nada mais é do que um expoente fracionário. Então, vamos supor aqui que você tem raiz quadrada de A. Raiz quadrada de A é como que você tivesse um aqui e o 2 aqui. Isso que fica A elevado a meio. Agora, a raiz cúbica, né? Aí aqui foi raiz quadrada, né? Agora a raiz cúbica de A. Vamos supor aqui que nós queremos a raiz cúbica de A. Se aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1 sobre 3. E qualquer número, né? Se aqui eu tivesse 27 e aqui eu tivesse o A elevado a 1, né? A elevado a 1 sobre 27. Então, aqui é o numerador do expoente fracionário e o índice da raiz aqui é o denominador do expoente fracionário. Muito simples. Então, vamos lá. Como é que nós vamos resolver aqui? Vamos dar um jeito de simplificar isso, né? Aqui, olha, nós podemos simplificar log raiz de C, né? Raiz cúbica aqui, né? Vamos copiar aqui o A. Vamos copiar aqui a raiz cúbica do B. Tá vendo esse C aqui? Raiz cúbica de C é a mesma coisa que C elevado a 1/3. Foi isso que nós vimos, né? Porque raiz é expoente fracionário. Agora nós sabemos que B vezes C elevado a 1/3 está dentro de outra raiz. O que nós vamos fazer é novamente simplificar essa raiz aqui, olha. Nós podemos fazer que isso aqui é B vezes C a 1/3 elevado a 1/3. Vamos ver aqui, olha. B vezes C elevado a 1/3
Tudo isso elevado a 1/3 de novo. Isso que é b elevado a 1/3 vezes c elevado a 1/9. Assim, nós podemos simplificar a expressão aqui como logaritmo na base c, em que o logaritmando é a raiz cúbica de a vezes b a 1/3 vezes c a 1/9. Agora, o que nós vamos simplificar é toda essa raiz aqui. Nós sabemos que se isso aqui está dentro da raiz, e toda a raiz é expoente fracionário, nós podemos simplificar isso aqui como a vezes b a 1/3 vezes c a 1/9 elevado a 1/3. Isso aqui é a 1/3 vezes b a 1/9 vezes c a 1/27. Assim, nós podemos ressimplificar essa expressão aqui como logaritmo de, na base c, do logaritmando a elevado a 1/3 vezes b elevado a 1/9 vezes c elevado a 1/27. Observe que o logaritmando ele é um produto. Aqui, para simplificar, nós podemos usar a propriedade do produto. Nós sabemos que esse produto aqui pode ser escrito como soma. Vamos escrever, então, como log na base c de a elevado a 1/3 mais log de b a elevado a 1/9 na base c mais log de c elevado a 1/27 na base c. Observe que agora o logaritmando está elevado a um expoente. E o que nós podemos fazer é passar o expoente multiplicando o logaritmo. Assim, nós temos que a expressão pode ser escrita da seguinte forma: 1/3 de log de a na base c mais 1/9 de log de b na base c mais 1/27 de log de c na base c. Agora, o que nós podemos fazer aqui é usar os valores que foram dados, né? Aqui nós temos que log de a na base c é igual a 5 e log de b na base c é igual a 2. Assim, nós temos que essa expressão é 1/3 vezes log de a na base c, que é igual a 5, mais 1/9 de log de b na base c, que é igual a 2, mais 1/27 de log de c na base c. Quando o logaritmando é igual à base, o logaritmo é igual a 1. Portanto, isso aqui nós resolveremos colocando o MMC, o mínimo múltiplo comum é 27. Aqui nós resolveremos dividindo pelo denominador e multiplicando pelo numerador, né? 27 dividido por 3 é 9, vezes 5 é 45. Agora aqui no 9 é 3 vezes 2 é 6. Mais 27 dividido por 27 é igual a 1 vezes 1, que é igual a 1. Isso aqui é igual a 52 dividido por 27. Observe, então, que pelas propriedades, aqui nós usamos duas propriedades, né? Que é a propriedade da soma, transformar em produto, e a propriedade do expoente do logaritmando, passar multiplicando pelo logaritmo. Nós conseguimos resolver aqui esse logaritmo. Vamos para o próximo exemplo. Aqui nós vamos supor que nós conhecemos somente log de 2, e que log de 2 é igual a 0,3. O que nós queremos fazer é resolver a seguinte expressão: log de 32 mais log de raiz de 256 sobre log de 5. O que nós podemos tentar fazer é colocar log na forma de logaritmando 2. Vamos observar esse 32 aqui. Tirando aqui, escrevendo na forma de expoente, nós sabemos que nós vamos sempre dividir por números primos. Como nós já fizemos em vídeos anteriores, 32 dividido por 2 é igual a 16, dividido por 2 é igual a 4, ou melhor, 8, dividido por 2 é igual a 4, dividido por 2 é igual a 2, dividido por 2 é igual a 1. Aqui não tem como dividir mais. Então, nós temos que 32 é igual a 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ou seja, 2 elevado a 5. 2 é a quinta potência. Agora, vamos para 256. Nós sabemos que 256 dividido por 2 é igual a 128, dividido por 2 é 64, dividido por 2 é 32. E 32 é o quê? É 2 a 5. Como nós já vimos aqui anteriormente. Então, 32 é 2 a 5 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, é 2 a 5 vezes 2 a 3,
que é igual a 2 à oitava. Então, nós sabemos que 32 é igual a 2 à quinta e 256 é 2 à oitava. Assim, nós podemos escrever essa expressão logarítmica da seguinte forma. Nós sabemos que log de 32 é igual a log de 2 elevado a 5. Log de 256 é igual a log, raiz, né? Raiz de 2 a 8 sobre log de 5. Log de 5 nós podemos escrever como log de 10 dividido por 2, porque 10 dividido por 2 é igual a 5. Aqui nós podemos, já simplificando, 5 log de 2 mais log. Nós sabemos que 2 é a oitava, raiz, né? Nós podemos simplificar da seguinte forma, olha, é 2 a 8 elevado a meio, porque a raiz é expoente fracionário. Aqui nós sabemos pela propriedade que basta apenas eu multiplicar o expoente 8 vezes meio e fica o quê? 2 a 4. 2 a quarta potência. Isso aqui é log de 2 elevado a 4, né? Logaritmando 2 elevado a 4. Sobre, aqui eu já posso simplificar, né? Eu vou usar a propriedade do quociente, log de 10 menos log de 2. Isso aqui é igual a, já que eu conheço aqui, que log de 2 é igual a 0,3, 5 vezes log de 2, vezes 0,3, mais, aqui esse 4 aqui eu posso passar multiplicando, né, pelo logaritmo, 4 vezes log de 2, vezes 0,3. Log de 10, nós sabemos que quando não temos nada aqui, a base é 10, log de 10 é 1, menos log de 2, 0,3. Observe, então, que se você fizer na calculadora, esse resultado será 3,85. Agora, resolvendo um próximo logaritmo, nós temos aqui o logaritmo de x menos 8 na base 2, menos o logaritmo de x mais 6, também na base 2, é igual a 3. Como que nós podemos resolver isso aqui? Já que nós temos a mesma base, nós podemos também realizar o caminho inverso, né? Aqui nós temos o quê? Subtração. Nós sabemos que isso aqui pode ser escrito na forma de quociente. Log na base 2, né? De quantos? X menos 8 dividido por x mais 6. É igual a 3. Agora, usando a definição de logaritmo, nós sabemos que 2 elevado a 3 é igual a x menos 8 sobre x mais 6. 2 elevado a 3 é o quê? É igual a 8. Assim, nós podemos simplesmente fazer a multiplicação cruzada, em que aqui embaixo que nós temos um 1, né, implícito. Então, nós temos que x menos 8 é igual a 8x mais 48. Assim, nós temos que 7x é igual a menos 56. Portanto, o x é igual a menos 56 dividido por 7, que é igual a menos 8. Observe que esse foi o valor que x me deu aqui, resolvendo esse logaritmo. Mas nós temos que observar que esse x ele está no logaritmando. Esse logaritmando ele deve ser maior do que zero. Então, nós temos que x menos 8 deve ser maior do que zero. Nós temos que x mais 6 deve ser maior do que zero. Vamos verificar aqui pelo valor de x encontrado, em que x é igual a menos 8. Então, nós temos para a primeira inequação que menos 8 é igual a zero. Portanto, esse daqui já não se enquadra, né? Não existe um x igual a 8 que atenda essa solução aqui. Agora, vamos ver aqui, ó. Esse de cá, olha, se foi aqui menos 8 mais 6 é igual a menos 2, observe que menos 2 é menor do que zero. Portanto, também não atende. Bastaria apenas nós já mostrarmos que não atende esse primeiro, que não ia atender nenhum. Mas mostra só que, veja só que não atende nem esse e nem esse. Então, portanto, se essa é a única solução que esse x pode me dar, e ela não atende aqui a condição de existência do logaritmo, então não existe solução. Não existe solução para esse logaritmando. Não existe solução que atenda aqui a esse logaritmo, né? Na verdade. Então, assim, nem sempre nós temos uma solução. Agora, só para praticar, nós vamos para um último logaritmo, bem simples. Nós conhecemos o log de 2, que já foi visto anteriormente, que é 0,3. E também nós temos aqui o log de 3, eu vou falar aqui que é 0,4.
E nós queremos calcular o quê? Log de 6 na base 2. O que nós temos que log de 6 na base 2, eu posso escrever que é log de 6 sobre log de 2. Poderia resolver isso na calculadora, mas supondo que eu não tenha a calculadora, mas que eu saiba o valor desses logaritmos. Por isso que é importante aqui a mudança de base. Log de 6 sobre log de 2. Log de 6 é log de 2 vezes 3 sobre log de 2. Que é igual a, aqui é o produto, eu posso escrever como soma, log de 2 mais log de 3. Tudo isso sobre log de 2. Log de 2 eu conheço e log de 3 eu conheço. Portanto, eu tenho que isso aqui é 0,3 mais 0,4 sobre log de 2, que é o quê? 0,3. Logo de 6 na base 2 é igual a 0,7, que é 0,3, mais 0,4 dividido por 0,3. Logo, esse valor desse logaritmo é igual a 7 terços. E com isso, eu finalizo aqui o nosso estudo sobre as equações logarítmicas. Aqui o nosso objetivo foi mostrar como utilizar as propriedades e condições de existência para resolver equações logarítmicas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha sido útil de alguma forma. Se sim, clique no gostei. E se não for inscrito, se inscreva no canal para receber notificação assim que o novo conteúdo seja postado. Até a próxima, pessoal!